Mas vamos começar por aí, ter um núcleo nesse argumento, permitindo que a gente faça uma expansão, né? Navegue nesses diversos domínios, né? A ideia aqui, só para fazer uma breve introdução, é que a gente possa falar um pouco sobre as tendências, né, da tecnologia, da IA de uma maneira geral, mas também falando, né, de como é que a gente está vendo o futuro dessa tecnologia aplicada, né, à gestão de impacto socioambiental e, em última análise, óbvio, ninguém tem mais propósito do que impacto do que o terceiro setor, né? DNA genuíno, mas também explorando alguns casos de aplicação. Então a gente trouxe aqui no painel, né, os 3 companheiros do painel aqui representam casos de sucesso da aplicação da IA, então a gente também vai navegar sobre algumas oportunidades que já estão sendo exploradas, e acho que esse é o grande barato, né? E depois falar um pouco também da visão humana, né? Como é que ela se relaciona com esse desafio tecnológico que é inexorável, né? Se a gente parar para pensar, essa não é uma novidade, né? IA não é uma coisa absolutamente nova, é uma tecnologia que a gente convive com ela todo dia, toda hora, muitas das vezes sem nem perceber que está usando, né? Pode estar navegando lá o seu GPS, pode estar ouvindo música no seu aplicativo de streaming, pode estar dando um match numa paquera, pode estar fazendo uma compra no marketplace, naquele momento está fazendo ali um modelo de propensão, falando, ó, gente que comprou isso também comprou aquilo, né? Tudo isso tem uma IA por trás. Pode não ser a IA generativa, né? Uma LLM, pode ser uma preditiva, vou me aventurar a entrar na área técnica dos meus amigos aqui, mas só para deixar claro que isso não é uma novidade. Mas há uma mudança enorme, né? Com a introdução dos chats, né? Dessa usabilidade que democratizou e que vem revolucionando o uso, né? Seja no indivíduo, no profissional, né? Seja nas organizações e, obviamente, né? A gente, inclusive no curso que a gente lançou na PUC recentemente, que acabou a primeira turma, que é a IA para gestão responsável de socioambiental, do impacto socioambiental, a gente discute muito a questão da ética, né? Desde quando a gente pensa na usabilidade da IA, mas principalmente quando a gente parte para o mundo real, para aplicar, né? Que é quando a questão da privacidade de dados vem à frente, quando a questão do propósito, né? Da missão da IA. A IA pode ser para o bem, para o mal, pode ser neutra. Para que eu quero a IA na minha organização, né? Eu posso ter uma IA na relação com o consumidor, e eu, por exemplo, posso ser uma empresa de produtos financeiros, eu posso a IA para vender algo que não é o melhor para o meu cliente, não posso? Posso. Então, a gestão responsável, quando a gente olha para uma ferramenta de IA, e eu coloco isso como pano de fundo, porque é impossível falar do terceiro setor, né, que é, por definição, por DNA, um setor que tem um compromisso intrínseco com o impacto e, portanto, com a responsabilidade social e ambiental, e por que não dizer econômica, né? Porque tem que dar prestação de contas, sabemos disso, né? Tem que medir impacto, né? O quanto que tem de incremento de valor, não só econômico, mas social, ambiental. Então, na hora que a gente fala de IA, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer antes de passar, né, a bola para os meus amigos, fala sobre isso, assim, qual o propósito de adoção, né? E qual o referencial ético que está por trás. Pode ser inovação de processo, onde eu estou buscando eficiência, redução de custo, é legítimo. Pode ser inovação de ofertas, onde eu estou incrementando camadas e que vão botar meu produto, minhas ofertas com diferencial competitivo, né, frente aos meus concorrentes. Então tem muitas aplicações possíveis da inovação, nos diversos tipos de inovação, né? Se quiser pegar o manual de Orwell como referência, inovação de processo, inovação de produto, inovação de marketing, enfim. O que faz sentido para a gente, portanto, aqui é, com essa pano de fundo, né, entender como que a gente traz isso para a realidade do terceiro setor e como é que a gente tematiza, né, no que diz respeito a propósito e, portanto, aos referenciais éticos. Eu vou começar a explorar, né, nosso painel falando de tendências, falando assim, o que está acontecendo, né, no mundo da tecnologia de IA. Vou ter que botar o óculos porque sabe como é que é, né? Se enxerga longe, não enxerga perto, né? Mas tem na verdade, o que acontece é assim, quando a gente fala de tendências, né? A gente tem que entender que
Tem coisa que a gente acredita que vai acontecer, né? Tem coisa que a gente está vendo, mas também não acredita que vai muito longe, né? Só aquela gracinha que às vezes a tecnologia nos surpreende. Mas eu queria falar com vocês, aí eu começo com o Rodrigo, né? Vamos começar assim, falando assim, o que tem de tendência? Você é um cara que, é mergulhado na tecnologia, né? Conhece profundamente, né? Sabe exatamente o que tem acontecido nos últimos anos. Eu queria saber assim, ir para frente, né? Porque quando a gente olha para a tecnologia de IA, como é que você está vendo a tendência, né? E a futuridade dessa tecnologia? E a gente vai começar batendo nosso papo aqui para traçar um pouco desse roteiro que a gente planejou. Diga lá. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito boa tarde. Obrigado, Raquel, Pedro, pela oportunidade de estar aqui. Marcelo, excelentes palavras, ótima introdução aí para o nosso painel. E assim, a IA é muito interessante porque, como o próprio Marcelo falou, né? Já existe há diversos anos, a gente vê redes neurais, principalmente no meio militar, bélico, estadunidense, onde a gente vê a maioria da inovação na tecnologia, né? A gente vê redes neurais, a IA, Machine Learning, há muito, muito tempo. O que a gente conseguiu agora foi exatamente o que o Marcelo falou, envelopar isso de uma forma que se tornasse viável para qualquer um conseguir estar utilizando de uma forma sem ruídos. Então, hoje em dia você entra num chat GPT, sem criar uma conta, tem um chat como se fosse um WhatsApp, onde você consegue dialogar com uma IA por áudio e por texto e conseguir as suas respostas, sabe? Então, eu acho que realmente viabilizou muito esse meio. Para o futuro, eu acho que é tornar cada vez mais essas interações com menos ruídos, os pontos de ativação para o usuário serem completamente naturais. Então, muitas vezes, nem precisar de uma postura ativa do usuário para ter uma resposta da IA. A IA, por si própria, de forma ativa dela, e passiva do usuário, né, trazer informações ali para ele. Isso é uma tendência que eu vejo muito grande e para isso ela está permeando e entrando cada vez mais no nosso ecossistema. Então assim, a gente vê entretenimento, trabalho e educação usando IA de forma cada vez mais exponencial, né? Então permeando realmente ali o nosso dia a dia de forma muitas vezes inconsciente pra gente, onde a gente está utilizando alguma coisa e às vezes a gente nem pensa que está utilizando, né? Então todo mundo abre a Netflix, está usando ali o web, infraestrutura, servidores, mas ninguém está pensando nisso naquele momento e a IA está no caminho para se tornar muito isso. Perfeito. Quando você fala da democratização, acho que vale só uma reflexão, que é assim, toda inovação, quando ela aparece, ela não é exatamente distribuída igualmente, né? Toda inovação, no primeiro momento, gera desigualdade. Depois é que a gente luta para fazer acessar, né? Então acho que é legal ver assim, se a gente pensar em faixa etária, né? Você tem uma questão geracional. Você vê teve uma pesquisa da FGV esse ano, primeiro TRI, que falava assim, olha, até 32 anos tem 72% de uso e a partir de 62 anos, 32%. Então você tem questão geracional, você tem questão etária, geracional etária, tem a questão de renda e escolaridade, que já demonstram uma disrupção, assim, né? E não só a frequência, como usam também, né, Marcelo? Isso. Diferente uso que cada um tira. Muito interessante. E quando olha para as empresas, né, olhando o empresário e as empresas, na empresa também é interessante porque você começa fazendo muito no uso no administrativo, operações, cliente, né? E ainda pouca densidade em outras frentes. Mas é só uma característica que eu acho que, de certa forma, desafia o engajamento. E engajamento me lembra gamificação ou estratégias de engajamento, né? E aí eu quero passar a bola para o Tais para escutar, né? Ele que tem trabalhado nesse ecossistema usando a IA nesse contexto, né, de engajamento, de mobilização, né? Me conta um pouquinho, né, no contexto da gamificação, o que você sente de tendência nesse jogo aí? Não, obrigado. É engraçado, né? Porque eu acho que eu sou muito mais parecido com muita gente que está aqui, porque eu me considero um curioso, né, do IA. Não sou especialista de forma nenhuma. Hoje a gente está no comecinho da aplicação do IA dentro da nossa estrutura, então eu acho que muita gente vai conseguir se identificar comigo nesse sentido, né? E hoje eu estou trocando muito com o Rodrigo justamente para entender como que o IA se aplica na Magic, na nossa proposta de valor de uma forma robusta, que faça sentido. Dentro das tendências do mercado, dentro das ferramentas disponíveis para justamente aumentar esse engajamento, né? Então, para quem não conhece, a Magic é uma social tech que conecta empresas, ONGs e pessoas para facilitar e incentivar boas ações. A gente tem uma moeda social chamada Karma, que recompensa doações, ações voluntárias, reciclagem, boas ações que estão contribuindo para as ODSs.
E com esses karmas você consegue trocar por vários benefícios exclusivos, descontos, ingresso área VIP para certos shows de música, desconto em restaurante, e aí vai. Então, a gente está atacando essa dor de como é difícil fazer o bem. A gente quer facilitar boas ações, tanto para vocês, usuários, e para as empresas, obviamente, que cada vez mais têm dificuldade para investir no impacto. Eu acho que o Instituto da Criança, que é bem pioneiro nesse lado de gestão de estratégias de responsabilidade corporativa, entendem muito bem a dificuldade que é tangibilizar o impacto para a empresa, aquele tomador de decisão. E é engraçado porque no começo da minha trajetória como empreendedor de impacto, assim, eu achava que as empresas tinham que investir no impacto pelo amor, pela necessidade da sobrevivência da humanidade. E depois eu fui entendendo, cara, as empresas precisam lucrar. O mercado é muito competitivo e elas estão ali para lucrar. Então, parou com esse pensamento utópico, a gente precisa trazer inteligência de dados para essas empresas poder investir no impacto de uma forma que vai contribuir para o seu negócio.